identificar potenciais pontos fortes, pontos fracos da personalidade do seu paciente e você consegue apresentar uma proposta de intervenção, que é inclusive uma outra habilidade, né? Que podemos definir aqui como a de você aplicar técnicas terapêuticas adequadas a cada demanda, a cada necessidade, promovendo mudanças comportamentais e emocionais a partir do raciocínio clínico que nós desenvolvemos. Também, enquanto habilidade emocional que o psicoterapeuta precisa desenvolver, é do autoconhecimento. Aqui podemos definir como o desenvolvimento de toda a habilidade emocional requerida para o trabalho clínico. E como é que você desenvolve? Por meio da realização das supervisões clínicas, que você aprenderá a perceber em você quando você reage emocionalmente frente a tudo a este universo, né, de conteúdos que o cliente traz para você, por meio do que na psicanálise a gente chama do fenômeno contratransferencial, ou seja, da resposta emocional do terapeuta frente a tudo isso. Essa contratransferência, ela pode atuar de dois modos, ou atrapalhando o processo terapêutico ou ajudando o processo terapêutico. Se você não tem conhecimento ou discernimento de quando você está reagindo contratransferencialmente, seguramente essa contratransferência está atrapalhando o processo terapêutico do seu paciente. Mas quando você toma conhecimento, você coloca isso em favor do processo psicoterapêutico. Por isso que é fundamental a participação aí em supervisões clínicas. Enquanto a atitudes, é importante que o psicoterapeuta ele seja capaz de ter, em primeiro lugar, um comportamento ético, né, de respeito aos princípios éticos da profissão, sigilo profissional e responsabilidade para com o seu paciente. Também, enquanto atitude, comprometimento, que é uma dedicação ao trabalho e aos seus pacientes, de modo que você busque sempre o melhor resultado para cada caso. Mesmo que o melhor resultado para o seu paciente, muitas vezes seja você encaminhar o seu paciente para um outro terapeuta, que está ou mais preparado, ou está, do ponto de vista técnico, melhor fundamentado ou experiente que você em determinado aspecto do seu trabalho, e que isso vá trazer benefícios para o seu paciente. Autoconhecimento pessoal. De maneira semelhante ao autoconhecimento enquanto habilidade, autoconhecimento pessoal enquanto atitude se refere ao movimento, né, ao trabalho realizado por você para que você faça a sua própria psicoterapia pessoal. Sem psicoterapia pessoal, ou seja, sem você passar pela oportunidade de ser um cliente ou um paciente de psicoterapia, você não desenvolve esse autoconhecimento. E ele é importante porque ele promove a consciência dos seus próprios limites emocionais e permite que você busque o seu desenvolvimento pessoal, né, por meio da compreensão de como você funciona, de como são seus pontos fortes e seus pontos fracos, porque acredite, os seus pontos fracos serão exigidos, serão demandados durante o seu trabalho clínico. E claro, é necessário que, ao ser um psicoterapeuta junguiano, e você busca ser competente aí, você precisa dominar os métodos junguianos. Jung, no desenvolvimento da sua psicologia analítica, ele propôs inicialmente, como método junguiano, a entrevista livre, né, feita face a face com o cliente, uma adaptação do método psicanalítico proposto por Freud. Jung gostava desse atendimento face a face. Ele é importante porque, a partir, como nós vimos, da capacidade de você se comunicar, a partir da capacidade de você estabelecer empatia, a partir da capacidade que você tem de observar o comportamento do cliente, na entrevista face a face, você consegue desenvolver um legítimo vínculo humano, né? Um vínculo humano terapêutico, profissional, que tem uma finalidade específica. Mas, além da entrevista face a face, a psicologia analítica junguiana também dispõe de outros recursos, como, por exemplo, o recurso da imaginação ativa, que foi proposto por Jung, o recurso de técnicas arte-expressivas que o próprio Jung utilizava, né? Depois, mais modernamente, mais recentemente, foi desenvolvido a técnica da caixa de areia, né? E também você utilizar como método para compreender as etapas do processo terapêutico, né,
o conhecimento do processo alquímico. Claro que Jung estudou a alquimia e ele sabia muito bem que a alquimia foi a ancestral do que chamamos hoje da química, da ciência química, né? Os alquimistas acreditavam, por exemplo, que a matéria podia dispor de vontade. Então, de repente, uma reação química não dava certo porque a matéria não queria que desse, né? Partia por essas coisas. Mas a ideia inicial da alquimia era a seguinte: era você desenvolver um processo para você transformar, por exemplo, um ferro, né, que é um metal comum, em um metal nobre, por exemplo, ouro. Por analogia, por semelhança, o processo alquímico pelo qual os alquimistas submetiam a matéria bruta do ferro para que ele fosse purificado e a partir deste processo de purificação tornar-se um metal nobre. Por analogia, a mesma coisa com a psicoterapia. O nosso cliente, quando chega para a gente, com suas dores, com seus sofrimentos, ele chega para a gente da mesma maneira que uma matéria bruta que precisa ser purificada, que precisa colocar para fora a escória, né? Tudo aquilo que lhe é imperfeito. Mas veja, para colocar para fora tudo aquilo que lhe é imperfeito, em primeiro lugar, o nosso cliente precisa entrar em contato com essa imperfeição, né? Para poder saber o que trabalhar, como trabalhar. Então, o desenvolvimento, né, da analogia da psicoterapia com o processo alquímico traz muitos insights no trabalho psicoterapêutico junguiano. Por isso que a gente precisa também ter o conhecimento aí desse processo alquímico, né?